Olá, bem-vindos de volta ao Avaliação Escolar. Vamos continuar a nossa conversa, agora falando sobre avaliação democrática, promovendo a inclusão. Essa perspectiva engloba as alternativas de avaliação que estão pensadas como parte de um processo de construção de uma pedagogia multicultural, democrática, que vislumbra a escola como uma zona fronteiriça entre cruzamentos de culturas. Essa percepção implica numa mudança radical na lógica que conduz às práticas de avaliação, porque supõe substituir a lógica da exclusão, que se baseia na homogeneidade inexistente, pela lógica da inclusão, fundamentada na heterogeneidade real. Bom, muita coisa para a gente pensar e discutir. O que isso significa? Significa que para determinado projeto e concepção, existe, como a gente viu, um núcleo de um certo tudo que deve ser ensinado a um certo todos. Mas sabemos que esse tudo não é tudo e sabemos que esses todos não fazem parte desse projeto. Esse projeto é um projeto excludente. Ele sabe que muitos ficarão de fora. Mas, na verdade, é desejável que muitos fiquem de fora exatamente para legitimar o conhecimento daqueles que estão do lado de dentro. Então, se selecionam alguns conhecimentos a priori, se selecionam uma linguagem, uma determinada cultura, aonde determinados grupos serão, com certeza, sucesso nessa trajetória, deixando de fora muitas outras culturas, linguagens, lógicas. Então, numa perspectiva de avaliação multicultural, nós começamos a olhar para a heterogeneidade real do mundo. O fato de eu não saber o que você sabe não significa que eu seja ignorante, significa que eu não sei isso que você sabe, mas eu posso saber outras coisas que você também não sabe. Mas, a partir do momento que é você que determina qual é o conhecimento que vale e qual o conhecimento que não vale, naturalmente eu acabo ficando de fora, eu acabo sendo excluído. E o meu conhecimento, tudo aquilo que eu produzo de conhecimento, também é negado. Então, na verdade, é uma episteme fechada nela mesma. As outras epistemologias, as outras formas de conhecer o mundo, acabam não fazendo parte dessa, não entrando nessa diversidade real do mundo. Tá certo? A palavra possibilidade nos convida a transformar a realidade. A existência da possibilidade nos desafia a buscar alternativas. Nessa busca, Esteban encontra o conceito de zona de desenvolvimento proximal, um conceito de Vygotsky, como um instrumento que amplia a nossa reflexão sobre o processo de avaliação. Então, vamos buscar nesse conceito de Vygotsky, zona de desenvolvimento proximal, aquilo que o aluno não sabe, mas está em vias de aprender, focar no devir, focar naquilo que, ainda não sendo um conhecimento construído, consolidado, é um conhecimento que está em construção, um conhecimento, porque aí é a importância da nossa interferência, da nossa intervenção como educadores. O que esse aluno não sabe? Só dizer ele sabe ou ele não sabe nos ajuda pouco nesse caminho de construção do que ele pode aprender. Então, quando a gente olha para o que o aluno pode aprender, a minha ação pedagógica é muito mais efetiva do que quando eu olho apenas para o erro ou o acerto. O erro e o acerto, eles são limitadores nele mesmo. Quem acertou, eu não me preocupo mais porque já acertou. Quem errou, não sabe. Mas o não saber, ele me limita. É uma informação pobre para o professor. É uma informação limitadora da prática docente. O que ele não sabe? O quanto ele não sabe? O que de fato está impedindo que esse aluno consolide esse conhecimento? Então, precisa ter um olhar mais investigativo e se perguntar mais sobre esse próprio erro. O que nós erramos? Na pesquisa, na ciência, o erro, ele é examinado, o erro, ele é investigado. Não é apenas, nós erramos, joga a pesquisa fora. Não, peraí. O que nós erramos? Aonde nós não estamos conseguindo enxergar para dar o passo à frente? Porque toda pesquisa,
ela é construída em cima de erros. Na verdade, quando chega no acerto, acabou a pesquisa, né? Porque aí a gente já achou a vacina, já achou o remédio, já achou a cura da doença. Então, a própria pesquisa se move a partir do erro. Nós erramos. O que nós erramos? Aonde no cálculo nós erramos? Aonde na fórmula nós erramos? O que nós ainda não estamos percebendo, aonde não estamos vendo? Então, o pesquisador, o cientista, o sujeito que produz conhecimento, ele não joga o erro fora, ele não condena o erro, ele olha para o próprio erro, ele investiga o próprio erro. Esse é o processo de produção do conhecimento. Quem erra não sabe. O erro oferece novas informações e formula novas perguntas sobre a dinâmica aprendizagem, desenvolvimento individual e coletivo. O erro, muitas vezes, mais do que o acerto, revela o que a criança sabe, colocando esse saber numa perspectiva processual, indicando também aquilo que ela ainda não sabe e, portanto, pode vir a saber. Então, quando eu olho para o erro da criança, não apenas preciso investigar o que ela não sabe, mas aquilo que ela já acertou, aquilo que ela já consegue. Nós vimos no curso de alfabetização como é importante que o professor tenha conhecimento sobre o processo de construção da língua escrita, porque aí quando ele olha para uma criança que está escrevendo cavalo com C, V e L, ele não vê aquilo pela falta, por aquilo que a criança está errando. A criança está errando, está botando só C, V, L, né, ao invés de escrever cavalo. Mas aquilo como uma possibilidade, aquilo como uma construção e um processo. O professor que já, compreende esse processo da escrita com a contribuição da Emília Ferreiro, ele já vê aquilo ali como a criança acertou metade da palavra. Então, o que ela falta conhecer, a construir? O que ela falta ainda a construir? Então, a minha intervenção vai ser uma intervenção muito mais qualificada. Não apenas, ele não sabe, então eu começo lá do A, E, O, U. Não. A minha intervenção é uma intervenção de quem está acompanhando, está atento a esse processo. É fundamental que faça parte do processo de formação do professor, conhecimentos que me ajudem a compreender como é que a criança constrói esses conceitos. Muitas vezes nós, professores, compreendemos pouco como as crianças constroem o conceito. Como é que a criança constrói o conceito de língua escrita? Como é que a criança constrói o conceito de número? Como é que a criança constrói o conceito de espacialidade? Então, como é que a criança vai se apropriando desses conceitos? É um conteúdo que nós, professores, precisamos conhecer, precisamos nos apropriar, para poder melhor compreender como é que essa criança está produzindo esse conhecimento e olhar para o erro e para o acerto dessa criança de uma forma mais interessada, complexa, consciente do que está se passando na sala de aula. O que sabe quem erra? As respostas pré-determinadas cedem lugar às respostas em constante construção, desconstrução e reconstrução, que passa a configurar o início de novos questionamentos, sejam elas certas ou erradas. A diferença entre os alunos são assumidas como peculiaridades que devem ser trabalhadas e incorporadas pelo movimento coletivo, deixando de ser compreendidas como deficiências que precisam ser corrigidas. Essa é uma mudança de paradigma aonde você apresenta ao aluno um modelo correto, que geralmente é o modelo escolar, que geralmente é o modelo do professor, a resposta do professor, a resposta correta. O mundo, e principalmente o mundo da produção de conhecimento, ele não é feito com respostas únicas, com fórmulas únicas, ou com uma resposta correta. Existem muitos caminhos e muitas lógicas e muitos raciocínios que nos permitem chegar a uma resposta correta. Mas na escola, geralmente, só vale uma resposta. Isso exclui muitas lógicas e muitas possibilidades de acerto. Às vezes o aluno está pensando numa lógica
que vai levar ele ao acerto. Então, a escola obriga aquele sujeito a seguir por um determinado procedimento e ele erra. E aí a escola diz assim, tá vendo, ele não sabe, né? O que ele não sabe? Será que ele não sabe realmente resolver aquele problema? Às vezes sabe, do jeito dele ele sabe. Às vezes o jeito dele é até um jeito mais rápido, é um jeito mais prático, mas para a escola não serve. Não estou dizendo que a gente tenha que excluir a possibilidade da gente ensinar um novo jeito. Mas ao colocar as várias possibilidades em diálogo, eu amplio muito as possibilidades desse aluno entender como ele pensa, né? Entender como o outro pensa, entender como o conhecimento pode ser alcançado por procedimentos diferentes. Então, trazer essa diversidade para a sala de aula, ao invés de ficar preso a um esquema de erro e acerto. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Porque muitas das perguntas e respostas que a gente coloca na escola, nesse esquema, né, de erro e acerto, quando esse conhecimento é um pouquinho mais aprofundado, a gente vê que até a pergunta estava errada, ou estava mal colocada, ou era um conhecimento tão fragmentado e tão parcial que a gente ensinou para aquela criança que ele não se sustenta mais lá na frente, não é mesmo? Então a gente precisa ter muito cuidado ao lidar e começar a pensar o conhecimento, ao invés de pensar minutos de sabedoria, né? Pequenas pílulas de informação. Isso não é conhecimento, sabe? Eu lembro que eu dava aula e a gente estava lá, eu era novinha, tinha acabado de me formar, né? E aí tinha lá assim, clorofila é a substância que dá o verde das folhas. Eu não sou da área de ciências, aprendi assim, estava no livro de ciências lá da 2ª série, assim eu estava ensinando. Até que uma criança fala assim, ô tia, na casa da minha mãe tem uma planta que ela é vermelha. É clorofila? É o tipo da pergunta que o professor já gela, né? Porque eu não faço a menor ideia. Tá no livro que clorofila é a substância que dá o verde das folhas. Assim eu aprendi, assim eu repetia. Sem, né? Nas 2 décadas de vida que eu tinha, parar para pensar assim, mas o mundo é colorido, né? E é claro que a partir do momento que uma criança fala isso, as outras emendam, né? Ô tia, na casa da minha tia tem uma planta que ela é verde com bolinhas amarelas. Ô tia, na casa da minha avó tem uma que é roxa. Porque a criança está pensando o mundo. Ela não está pensando o livro de ciências. Ela está olhando e pensando o mundo. Você está olhando e pensando o mundo? Ou você está olhando o mundo através do livro didático? E o livro didático muitas vezes é esse conhecimento reduzido, simplificado, não é? Então, o que é realmente a clorofila? Né? O que é essa substância? Ela dá o verde na maioria das folhas, mas tem folhas de outras cores. Então, por que as outras folhas que não são verdes, né? Elas têm clorofila? Elas não têm clorofila? Pesquisa aí no Google. Eu fui pesquisar. Pesquisa aí no Google que vocês vão descobrir, né? Então, é fundamental que a gente se mova na direção do conhecimento, né? Então isso poderia ter virado um projeto super interessante. Na época eu nem pensava em pedagogia por projeto, então não virou. Na verdade, eu fui pesquisar para dar uma resposta para as crianças, porque eu também não sabia, né? Então é fundamental que a gente tenha essa atenção e que a gente se mova na direção da construção do conhecimento junto com a criança. Que a gente não queira ser essa enciclopédia, eu sou a luz, o saber, a verdade, a vida. Não somos. Somos seres em processo de aprendizado e construção de conhecimento também. Né? Tem tanta coisa que eu ignoro e tem tanta coisa, tem tantas perguntas que as crianças olham para o mundo e fazem. Essa, né, é a riqueza da infância. A infância, ela não tem um olhar acostumado, um olhar cansado, ela não aceita respostas prontas, ela pergunta, ela questiona, ela pensa o mundo. Vamos pensar o mundo junto com as crianças, que é melhor.
Avaliação segundo Pedro Demo. Notas facilmente estabelecem metas quantitativas, fragmentadas e isoladas, levando frequentemente a formalizações excessivas que ressecam e despersonalizam os relacionamentos. O professor conhece melhor a nota do que o aluno. Muitos alunos que recebem nota baixa sabem apenas que precisam obter notas mais altas. Quer dizer, se reduz, existe um reducionismo da própria relação pedagógica, né? A gente para de ir para a escola para aprender e vai para a escola para tirar nota alta, né? A gente para de ir para a escola para aprender e vai para a escola fazer prova. Um dos grandes problemas que nós temos hoje no nosso sistema educacional é que as crianças estão sendo treinadas para fazer prova. E fazer prova não é produzir conhecimento, fazer prova é fazer prova. E como essas provas, né, cada vez mais se assemelham aos modelos de provas, que na verdade são exames para classificar e excluir, né, a gente tem como modelo as provas que são provas eliminatórias, né? Quanto mais a gente traz esse modelo para o cotidiano escolar, que tem um objetivo muito diferente do objetivo, né? Porque são dois objetivos muito diferentes. Uma coisa é eu fazer um exame que é para excluir o máximo de sujeitos possível. Outra coisa é fazer uma prova para verificação do conhecimento que está sendo produzido, né? Então, são processos de avaliação, inclusive um nem precisaria ter prova, mas a gente introduz a ideia da prova porque ele precisa ser treinado. E aí toda a escola, e cada vez mais cedo, né? Hoje tem pai lá na educação infantil preocupado com o Enem, preocupado em treinar a criança. Então, a gente perde a perspectiva de formação humana, de formação integral do sujeito, de formação global desse ser humano, para transformar a escola numa agência de fazer prova. Então, e aí também tem um problema seríssimo nisso, né? Que o professor deixa de ser o sujeito do ensino e passa a ser o sujeito que elabora e corrige prova. Muitas vezes a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso na prova é transferida para o aluno e para a família. Olha, ele foi mal nas provas. Se ele foi mal nas provas, professor, o que você vai fazer a respeito? Hã? O que você vai fazer a respeito? Porque ensinar é obrigação da escola. Então, é uma parceria com a família? A família tem que estabelecer responsabilidade, né? Cobrar um horário para a criança sentar e estudar? Tem. Mas a família não tem obrigação de ensinar. Porque essa obrigação é uma obrigação docente. Quem aprende didática, quem aprende, né, estratégias de ensino, práticas de ensino, quem tem aula disso numa faculdade é o professor. Não é a mãe que, né, trabalha com outras áreas, que não trabalha com cosmética, trabalha no mercado, é veterinária, é vendedora. Elas não têm a obrigação de ensinar seu filho, porque muitas vezes elas nem sabem o que nem como ensinar, né? Então você transfere para a família uma responsabilidade que não é da família, é da escola. Ensinar é uma responsabilidade da escola, tá certo? Então, dar responsabilidade, cobrar, né, compromisso dessa criança, responsabilidade, cobrar, né, essa disciplina de estudo, isso é obrigação da família. Agora, ensinar não, isso é com a gente. Então, quando a criança não aprende, nós temos que investigar o que está acontecendo nesse processo para ela não estar aprendendo. Nós, em parceria com certeza, em parceria inclusive com esse olhar mais macro, né? É impressionante como a gente esquece, por exemplo, de repente na minha comunidade, esse mês eram para ter 22 dias letivos, nós tivemos 10, porque teve operação policial,
porque, né, invadiram, roubaram a escola ficou fechada uma semana. E no final, nada disso é levado em consideração. Lancei matéria dada, né? Matéria dada não, matéria jogada, matéria lançada ao vento, né? E aí você dá uma prova, e aí você diz que a criança fracassou. A criança fracassou? Não. O mundo adulto fracassou com essa criança. O universo adulto não protegeu essa criança, não se interessou por essa criança o suficiente. Mas, Andréia, isso foge. Eu sei que foge, né? Eu lembro que quando eu era professora no CIEP, numa turma de progressão, teve uma reunião que eu simplesmente tive, não vou dizer um ataque, porque não foi bem um ataque, mas foi um desabafo com a direção, né? Me deu uma turma cheia de problemas, porque turma de progressão, para quem não sabe, são só crianças com defasagem em séria idade. Então, um monte de moleque de 13, 14, 15 anos, com um histórico de mais de 10 anos de fracasso escolar, né? E eu não conseguia ter uma semana com 5 dias de aula. Não tinha, porque sempre estava acontecendo alguma coisa. Estourava o reator, tinha um urubu morto na caixa d'água, sempre tinha alguma coisa, e a gente não conseguia ter uma semana completa com 5 dias de aula. E eu com uma turma que já estava bastante atrasado nessa questão, né, de conteúdo escolar e idade. Então, eu entendo perfeitamente. O que eu estou dizendo é que não é honesto da nossa parte saber de tudo isso, saber das nossas condições e dos nossos limites, e depois transferir unicamente para a criança e para o adolescente a responsabilidade pelo sucesso e pelo fracasso escolar, sem levar isso em consideração na nossa avaliação. Então, isso também precisa ser levado em consideração. A nota isolada, ela não dá visibilidade de tudo isso que nós vivemos no cotidiano escolar, não é mesmo? Acaba escondendo, né? Acaba escondendo, inclusive, né, tudo isso que nós, professores e alunos, temos que enfrentar, né, esse descaso pela educação, né, esse abandono das nossas escolas pelos gestores maiores, né, pelas prefeituras, pelos governadores, né? Então, muitas vezes a nota, ela é fria e ela esconde as reais condições de trabalho aonde o processo de ensino e aprendizado estão acontecendo. Agora nós vamos voltar aos conceitos, né, de avaliação, mas numa nova perspectiva, porque são palavras-conceitos, e palavras-conceitos dentro do campo do conhecimento, elas também vão ganhando novos e novos significados. Então vamos lá. Avaliação diagnóstica para Pedro Demo. Deve ser voltada para a autocompreensão e participação do aluno. O produto esperado da avaliação diagnóstica é a detecção de problemas, procurando identificar causas e apontar soluções. Tá? Avaliação contínua. Não requer o planejamento de atividades específicas de avaliação, diferenciadas da prática cotidiana da aula, mas um conjunto de elementos integrados em cada uma das avaliações de classe que começam já no planejamento da atividade. São ajustadas no seu transcurso e são registradas mediante a instrumentos simples e práticos. Quando eu dou aula de qualquer coisa lá na UF e peço para as alunas um planejamento, é muito interessante que elas capricham nas dinâmicas, né? Capricham nas estratégias, nas propostas muito criativas, muito interessantes, muito integradoras, propostas muito que me deixam muito satisfeitas com a formação que a gente está oferecendo. Mas, né, a parte de planejar isso geralmente é uma dorzinha de cabeça, né? Elas têm uma certa dificuldade. O planejamento escolar realmente é uma tecnologia que a gente precisa aprender, né? E é interessantíssimo que quando chega na parte de avaliação, elas botam assim: a avaliação será feita durante o processo. Toda vez que alguém escreve isso, seja minha aluna lá na pedagogia, seja professora formada na escola, a avaliação vai ser durante o processo.
não está dizendo nada. Não está dizendo absolutamente nada. A avaliação será, sabe? A avaliação se dará durante o processo, é mais ou menos como na volta a gente compra. Sabe quando a mãe diz pro filho, não, na volta a gente compra. Mentira. Não vai fazer. Porque para você fazer uma avaliação durante o processo, ela tem que estar planejada, né? Ela precisa estar inserida no próprio processo. Então, eu tenho que pensar como eu vou fazer. Eu vou anotar num caderno. Eu vou observar como é que os alunos dão determinada resposta, né? De que forma que você vai registrar isso para você realmente fazer uma reflexão? Porque se eu não tenho o registro, como é que eu vou refletir sobre isso naquele vucu-vucu que é uma sala de aula, né? Então tá 300 coisas acontecendo, tia, né? E se eu não tiver clareza de que momento eu vou avaliar, de como eu vou fazer essa avaliação, vai ser o quê? Vai ser uma assembleia, como fazia Freinet, né? No final da atividade daquele dia, a gente vai fazer uma grande assembleia, onde todo mundo vai apresentar o que produziu para a assembleia nesse dia. Vai dizer do que achou daquela aula naquele dia, o que aprendeu, né? O que produziu, e a assembleia vai, né, conversar e avaliar se aquela pessoa teve um bom desempenho naquele dia. Vai ser assim? Vai ser numa forma de assembleia? Vai ser numa conversa? Vai ser na minha observação direta sobre determinados alunos que eu vou anotar, né, no meu caderninho, vai ser na forma de uma ficha que eu vou marcando um xizinho ali para eu lembrar depois, né, do que foi observado. Então eu tenho que dizer como, em que momento, de que forma eu vou coletar aquele dado para retroalimentar, então, o meu planejamento, tá certo? Então, essa avaliação contínua, processual, não basta dizer assim, vai ser feita durante o processo, né? Vai ser feita como, né? Que estratégias você está pensando usar para coletar aquelas informações, né? Então, é preciso objetivar, é preciso ter clareza de como você vai coletar esses dados, tá? De como você vai estar realmente observando isso. Avaliação formativa. Não se trata apenas de avaliar o nível de aprendizagem dos alunos. O professor deve avaliar o próprio processo de ensino e atividade que realiza na aula. Eu já falei isso algumas vezes, né? Eu e o Pedro Demo, né? Dessa forma, ao analisar seu próprio trabalho e o acontecido na aula, o professor adquire critérios e elementos para introduzir mudanças em sua atividade docente e ampliar a atenção dos alunos que dispensam, né? A atenção que dispensa aos alunos. Então, a gente não basta eu direcionar o meu olhar apenas para o outro. Eu preciso direcionar esse olhar para o processo no qual eu estou comprometido, né? Eu estou absolutamente comprometida com esse processo. Eu não estou de fora, né? Eu sou uma protagonista nesse processo. Então eu tenho que ter um olhar de quem está olhando esse processo e está se olhando nesse processo, tá certo? E não apenas olhando o outro nesse processo, tá bom? Então vamos lá. Algumas estratégias de avaliação formativa. Obter informações necessárias para acompanhar o percurso de cada criança ou do grupo. Mas, Andréia, como é que eu vou fazer isso que eu tenho não sei quantos milhões de alunos? Professor, que é professor das séries finais do fundamental, eu concordo. É muito difícil, né? Tempos de 50 minutos, entro na sala de aula, daqui a pouco saio daqui, entro no 5º ano, saio daqui, vou pro 7º, saio do 7º, vou pro 3º ano do ensino médio, saio daquela escola, naquela correria, daqui a pouco entro na outra. Tenho 350 alunos. Vai fazer avaliação formativa? Mentira, não vai, né? Não tenho como fazer avaliação formativa com 350 alunos, né? Posso pensar estratégias de avaliação e estar atento àqueles que apresentam mais dificuldades, né? Agora, nós que somos professores,
do Fundamental 1, que temos os mesmos alunos, 30, 40, mas os mesmos alunos durante 200 dias letivos, dá. A gente precisa ter um olhar diferenciado para essa turma. Então, quando eu falo, né, vou obter informações para acompanhar, eu tinha 28 numa turma de alfabetização. Ora, eu vou avaliar os 28 todo dia? Não, né? Mas eu posso avaliar, por exemplo, segunda-feira. Segunda-feira é o dia de prestar atenção em como está caminhando a Ingrid, o Lucas, a Tainá, o Guilherme, Então, esses 5 eu vou olhar hoje. Esses 5 eu vou participar diretamente de alguma atividade com eles para ver como é que estão pensando, produzindo a escrita, como é que estão lendo, como é que estão interagindo. Então, eu vou produzir uma atividade, vou estar trabalhando com atividades diversificadas, os outros vão estar fazendo outras coisas e essas crianças eu quero olhar de perto hoje. E vou anotar o que eu avaliei. Amanhã eu pego outros 5. Amanhã, até sexta-feira, eu olhei a turma toda, né? Então, fulano, não tenho nem que olhar. Já sei como é. Eles são maravilhosos, são fofos, estão indo, estão uma beleza. Não, mas tem criança que eu preciso acompanhar mais de perto, que eu preciso ter um olhar um pouco mais cuidadoso. Para os 28, não, mas tem aquele grupinho de meia dúzia que eu sei que você tem na sua sala, que precisa mais da sua atenção. Então, a sua avaliação vai ser mais atenta com essas crianças, certo? Aprender o modo como cada criança representa os conceitos trabalhados. Então, na própria forma como a criança vai fazendo a atividade, às vezes a escola se preocupa muito em dar muita coisa, né? Tem que ter um monte de folhinha, tem que ter um monte de atividade, tem que ter... E aí, a quantidade compromete a qualidade. Não adianta eu ficar dando um monte de trabalho para manter meus alunos ocupados, quando na verdade eu não estou olhando para essa produção. Eu não estou pensando, eu não estou vendo como é que essa criança está produzindo isso. E aí a criança também entra numa lógica, né, de linha de produção, onde ela cospe papel, preenche lacuna, e no final das contas sabe muito pouco, né? Então, é preciso que o conhecimento seja produzido com menos quantidade e mais qualidade. E para ter qualidade, eu preciso desse olhar mais atento do professor. Eu preciso que o professor esteja mais perto, mais próximo, né? Vendo como é que realmente essa criança está produzindo aquilo, tá certo? Investigar como as crianças pensam sobre o que ensinamos. Isso é fundamental. A gente está aqui falando um monte de coisas, mas não sabe como é que esse sujeito está processando isso. Ele é o sujeito de outro lugar de cultura, ele é o sujeito de outro lugar de linguagem, ele é o sujeito de outra lógica. Se eu não pergunto, se eu não crio no meu cotidiano espaços para que ele me diga como é que ele está pensando aquilo, eu não vou saber. Tá? Pensar nas possibilidades que assegurariam a qualidade de ensino e aprendizagem. Estou dizendo algumas aqui. Refletir como proceder para que as crianças evidenciem seus avanços e dificuldades. Eu geralmente fazia no final de cada aula, né? Seja com criança, com aluno adulto, né? O que nós aprendemos hoje? O que nós aprendemos de significativo hoje? O que foi legal fazer hoje na escola, né? Mas não só foi legal, foi legal brincar, descer na rampa do parquinho rolando. O desespero da minha diretora, eu deixava eles rolarem ribanceira abaixo, mas não, né, na grama. Eles adoravam. Então, é claro, era o movimento, era o ponto alto do dia, sim, mas não é isso. Em termos de produção de conhecimento, o que nós produzimos realmente de essencial? Quer dizer, o que bateu para aquela criança, como ela reconhece. E isso é um exercício, gente. Eu preciso ensinar a criança a pensar sobre o que ela está aprendendo. Que ela olhe para si. A gente chama de metacognição, né? O que eu sei, o que eu aprendi, como eu aprendi, como é que eu sei que eu sei, tá certo? É fundamental que a gente responda essas perguntas. Bom, analisar as respostas dadas pelas crianças, pensar sobre elas, não é só certo ou errado. Mais uma vez, o tempo nos atropela, né? A gente dá aquele monte de folhinha, tem que corrigir um monte de folhinha, né? E aí é uma produção de folhinha e não de conhecimento. A gente precisa muito rever isso na escola,
né? A escola produz papel demais e conhecimento de menos, né? E quantidade de papel não vem historicamente, né? É só a gente olhar para nossa escola. A quantidade de papel não se traduz na quantidade de conhecimento que essas crianças têm. Não se traduz nem na nossa quantidade de conhecimento que nós temos, não é mesmo? A gente passa, sei lá, 20 anos na escola, a mãe guarda aquele monte de papel, quando você vai ver o que você sabe daquilo ali, né? O que realmente ficou de conhecimento, tá? Então a gente precisa rever muito esse currículo. Buscar compreender a lógica utilizada pelas respostas na realização das tarefas propostas. Então, nós precisamos rever a forma como nós estamos, na verdade, produzindo, né, esses instrumentos. Quais instrumentos? Que instrumentos eu vou usar para coletar dados? Eu vou fazer fichas de observação? O que eu quero observar, né? O que eu quero observar? Eu vou convidar os meus alunos a gente construir essas fichas, né? Para a gente poder se autoavaliar, para a gente criar esse exercício de pensar para nós. E veja, não estou falando de autoavaliação de comportamento. Vamos deixar isso lá na história da avaliação lá, né, no passado. Eu estou falando da gente avaliar a produção de conhecimento. O que nós aprendemos, né? O que de fato nós sabemos de verdade, certo? Então, é isso que nós temos que transformar na nossa escola hoje. Que ela deixe de ter quantidade, passe a ter mais qualidade.